Oi, pessoal! Oi. Então, pessoal, a gente ficou um pouquinho offline das redes sociais e a gente resolveu gravar um videozinho para falar um pouquinho para vocês do que aconteceu, por que que a gente ficou afastada e também para dividir um pouquinho da nossa experiência e do que aconteceu com a gente para fazer um alerta para vocês, enfim, contar um pouco da experiência que foi viver isso que a gente viveu. Assim como muitos, talvez, seguidores que a gente tem, a gente acabou contaminando com o Covid. Embora a gente esteja tomando alguns cuidados, evitando sair desnecessariamente e eventos sociais, né? Mas eu trabalho na área da saúde e embora eu não trabalhe na assistência, eu trabalho na administração, a gente acaba circulando e acaba tendo contato e possivelmente acabei contaminando no hospital. É difícil dizer, afirmar com certeza se foi realmente ou se foi numa ida ao mercado com alguma situação que a gente teve, ou a Ellen mesmo no trabalho dela, mas a gente acha que acabou sendo realmente no hospital. As chances são maiores, né? E como que a gente soube que era Covid, o que aconteceu? Eu comecei com sintomas de gripe há 2 semanas atrás, no sábado. Quase 3. Sim, tive coriza, enfim, tive alguns sintomas. E como eu trabalho no hospital, segunda-feira eu fui a ser atendida, né, na emergência, no pronto-socorro, porque a gente já tem um protocolo de que profissional da saúde tem que ser atendido se tiver algum sintoma gripal, porque pode ser suspeita de Covid, né. Os sintomas, eles são inicialmente muito parecidos com uma gripe realmente normal. Então, embora não seja só uma gripezinha. Então, eu fui ao pronto-socorro, consultei e fiz a coleta do teste, né? A coleta que é o teste ouro, que as pessoas falam, que é o SWAB, que a gente coleta, né, da narina. E fiz a coleta, então, na segunda-feira de 2 semanas atrás. E fui afastada. Eles dão atestado como suspeita até que saia o resultado. E naturalmente a Ellen, por morarmos juntas, acaba sendo também um caso suspeito, mesmo que não tenha sintomas. Então ela também precisa ser afastada do trabalho. O que tem que ficar claro nesse meio tempo, enquanto a Sheila fazia esses exames na segunda-feira e tal, eu não tive nenhum sintoma. Então ela teve sintomas e eu não. É isso aí. E a gente então ficou. A princípio a gente estava tranquila, estava bem até então, e a gente trabalhando em casa, home office. Acelerada. Ok, normal, né? acelerada. E na quinta-feira, então, eu recebi o resultado, na quinta-feira de manhã, recebi o resultado e foi positivo. E no domingo a gente teve uma dificuldade. A Ellen acabou não falando, ela começou a ter um pouco de dor no peito, né? Dor no peito, nas costas, mas ela acabou não falando. E eu no domingo acabei tendo uma falta de ar, dificuldade de respirar. Senti que a pressão baixou bastante, como se fosse uma sensação de desmaio. E o que a gente fez? Rapidamente a gente foi ao hospital. Isso é uma coisa muito importante, assim. Pode não ser nada, né? Pode ser uma ansiedade, inclusive, que a gente acaba ficando ansiosa, a gente fica preocupada, a gente fica imaginando o que pode acontecer, o que não pode, o que está acontecendo no nosso corpo, no nosso organismo, porque é uma doença nova, enfim, ninguém tem muita certeza de nada. Mas pode ser algo grave, enfim, e a gente precisa ir à emergência, ao pronto-socorro, ao pronto-atendimento, enfim, à UPA. A gente tem que procurar um atendimento médico. Foi o que a gente fez, né? Eu me senti mal, e aí, assim, o engraçado é que a Ellen estava quieta, não estava reclamando, não estava falando que estava sentindo as dores que estava sentindo, enfim, e eu acabei passando mal, tendo essa dificuldade para respirar. E ao chegar à emergência, no atendimento médico, ela estava mais complicada que eu. A saturação dela, né, que é o oxigênio no nosso organismo, a saturação dela estava bem baixa. A minha até estava normal.
Mas enfim, ambas estávamos com secreção no pulmão esquerdo, com barulho, com rouquidão que os médicos falam, no pulmão esquerdo. Ambas estávamos no mesmo local. E o que foi importante daí? A partir daí, nós fomos medicados, né? Antibióticos, corticoide, enfim, as medicações que eles têm utilizado rotineiramente para a Covid. Salientando que quando você tem diagnóstico de Covid, pelo que a gente entendeu, pelo que a gente viveu, inclusive, muita gente passa por esse diagnóstico sem sentir nada, então assintomático. Então os médicos não dão propriamente, já inserem o tratamento pesado, assim. Então a gente passou até pelo menos domingo sem nada, só com um remédio para dor de cabeça, um remédio para gripe. Nós estávamos tomando, inclusive, ligamos para a farmácia e pedimos remédios para gripe, né? Paracetamol, que é o que o médico receitou. Falou, olha, vocês podem passar por isso sem sentir nada, apenas uma dor de cabeça. Sim, muita gente passa por isso, assim, né? Mas infelizmente a gente teve essa experiência e aí então começamos uma medicação bem mais forte, 2 antibióticos, enfim. Corticoide. O que não foi bacana porque é uma agressão tanto do vírus quanto de uma medicação muito forte, é uma agressão ao organismo, né? Então a gente começou a se sentir muito fraca, com moleza no corpo, sem vontade de fazer nada. E a recomendação médica foi repouso absoluto. Façam repouso, evitem subir escada, evitem fazer atividade, evitem lavar a louça, inclusive, né? Claro que a gente não deixou de lavar a louça, né? Mas enfim. Mas assim, o que a gente deixa de dicas, digamos, para esse momento? Assim? A sensação de falta de ar também tem muita muita gente vai passar por essa como uma gripezinha, mas eu acho que assim, as dicas são importantes para todo mundo que vai passar ou não, enfim, de uma forma leve ou de uma forma um pouco mais, né? E assim, se você puder, tem no mercado alguns aparelhinhos que medem a saturação. Saturação é uma coisa importante de observar, importante de se verificar. Smartwatches hoje já tem esse aplicativo, né, de medir a saturação, a pressão arterial, enfim. Então, por que é importante medir a saturação, monitorar a saturação? Porque a sua respiração, a Covid, para muitas pessoas, ela agrava quadro respiratório, né? E é isso que leva as pessoas ao hospital, enfim, acabarem sendo entubadas. E a gente precisa monitorar, porque se a sua saturação baixar muito, é um outro motivo para você realmente procurar o hospital. Acho válido procurar. Eu sempre digo para os meus colegas, né? A gente tem lidado com isso mais rotineiramente no hospital, então a gente fala... a primeira coisa que eu falo quando alguém me informa que acabou dando positivo o exame. Se cuide, repouse e qualquer sinal de agravamento, vá ao hospital. Por quê? Porque a Covid ela tem um quadro de agravamento muito rápido. Numa hora você tá bem, tá tranquilo, no outro minuto você já tá passando mal, você já tá com dificuldade de respirar, o oxigênio não entra, enfim. E você pode agravar muito rapidamente. Então, se por um lado você tem que se cuidar, de repousar, que vai passar, isso passa, você vai passar por essa. Se você tiver aí nesse momento com Covid em casa e tal, vai passar, vai dar tudo certo, mas se cuide. Cuide de você, repouse, descanse, trabalhe sua cabeça também, ocupe sua cabeça, veja filme, assista alguma coisa legal, positiva, leia algum livro legal, porque a cabeça também é muito importante. A gente fica pensando no que pode acontecer, aí vai criando ansiedade e isso também piora. Acaba porque daí piorando. A sua respiração piora, enfim. Então, quanto mais ansioso você fica, pior você fica, na verdade, essa que é a realidade. Você não sabe muito o que você está sentindo, é normal. Acho que mesmo os profissionais da saúde como eles também ficam com dúvida, mas a gente também fica. Então não se sinta com problemas em às vezes procurar ajuda em relação mas eu não preciso ir. Se você não está sentindo, não sabe o que está sentindo, vai no médico. Entendeu? Assim, acho que se a Sheila não tivesse ido no domingo, a gente teria gravado com certeza
certeza absoluta, A porque gente não estaria medicada, né? não estaria medicada e teria de certeza que a gente não estava nem aqui para estar fazendo esse vídeo agora. Então, o fato todo foi, nós fomos medicadas no momento certo, nós fomos atendidas no momento certo, então quando começou a moderar para querer gravar, a gente já foi, entrou com a intervenção. Então, eu acho isso, assim, claro que você tem que observar se a medicação está fazendo efeito, obedecer criteriosamente os horários, a gente acordava de madrugada para tomar remédio, enfim, a gente obedeceu muito isso, e observar se não tá, se tá retroagindo, né, parando. Então, Observar os sintomas sim, e tudo mais, né? e não entre em desespero, assim, a gente também ficou com medo, não é porque ela é profissional da saúde. É natural ter medo, é natural ficar ansioso, mas a gente precisa trabalhar a cabeça. Queria dizer assim, realmente não é uma brincadeira, é uma coisa séria, é uma doença que Pela primeira vez na vida a gente ficou com medo. já levou mais de 100 mil pessoas, embora muita gente queira reduzir isso, diminuir isso, né, então assim, talvez porque eu tenho essa vivência na área da saúde, eu sei exatamente como as coisas estão acontecendo. Isso assim, como não contaminar os outros, né? Então, Uma preocupação até, né? Sim, então aí você percebe como você se contamina, porque tem o corrimão, tem a porta, como é que você vai pegar na porta para abrir, para sair para fora? E eu brincava com a Sheila, falava, pega por baixo do portão, porque mesmo por mais que a gente passasse álcool na mão, e aí chegava o entregador, você ficava com receio até de pegar, tal, aí dava caneta para você falava, pô, como é que eu vou pegar a caneta? Então assim, por isso que a gente percebeu como que a gente se contamina muito rápido, assim, muito fácil. Então, para quem está contaminado, percebe isso porque não quer contaminar o outro. Até o nosso lixo. A gente deixou de jogar o lixo, deixou do lado de fora, a gente tem uma sacada grande aqui, porque o lixo está totalmente contaminado, porque a gente usufrui de embalagem, seja lá o que for, a gente tá tocando, né? Enfim, tá falando em cima, gotículas, acaba contaminando, né? Então, assim, o tempo todo a gente ficava pensando como não contaminar o outro. Então, é muito importante que a gente se cuide em relação a quem não foi contaminado, principalmente, porque, de fato, é muito difícil de controlar. Muito difícil. Então, é o álcool o tempo todo na mão, a máscara mesmo. E eu acho que é isso. É isso, gente. Assim, cuidado, continue se cuidando para quem ainda não se contaminou. E mesmo quem já contaminou, a gente continua tomando todos os mesmos cuidados, porque a gente pode ainda, né, não tem nada comprovado que a gente não pode se contaminar de novo, mas então a gente, até para cuidar dos outros, porque a gente também não sabe, inicialmente a gente não é mais transmissora do vírus, mas como a gente ainda não sabe nada, né, muito concreto, a gente continua tomando os cuidados, tanto para nos prevenir quanto para prevenir os outros. E é isso, passamos por essa, graças a Deus estamos bem agora, a sensação um pouco ainda de cansaço e tudo mais, mas isso faz parte. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar para passar, até porque não passamos tão facilmente por essa. Sim. Então a gente ainda tem essa dificuldade para respirar um pouquinho, sente muita fadiga. A gente percebeu alguns sintomas, não que eles ficaram porque eles vão retroagir, mas demora para recuperar, como uma cicatrização mesmo. Então é um processo inflamatório que precisa ser recuperado, como diz o médico. Então isso pode levar 30 a 60 dias. A vida segue normalmente, nós não somos mais transmissoras do vírus, mas aquilo que o Covid afetou no nosso organismo tem que se recuperar devagar. Então a Sheila tem muita dor de cabeça ainda, eu tenho muita tontura, tenho falta de ar. Ela comentou hoje de dor no peito porque provavelmente ela subiu muito rápido a escada. Então assim, são coisas que vão perdurar durante um tempinho, que vai sarar. Uhum. A gente tá bem, em geral, a gente tá recuperado, tá se recuperando, mas estamos bem, graças a Deus. Então, fica aí, né, essa dica, essa vivência, só pra gente dividir um pouquinho do que a gente acabou de viver. Se vocês tiverem dá medo. Dá medo, dá muito medo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Coloca nos comentários aí que a gente acaba respondendo e tal. Se não souber, pergunta pra um profissional. A gente pode esclarecer algumas dúvidas aí pra vocês também, tá bom? É isso, Fiquem gente. com Deus e vamos nessa. Tchau, tchau.